Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é 22 de outubro, quinta-feira. Hoje tá certinho, ó. O dia do mês e o dia da semana. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Espero que vocês estejam compreendendo, entendendo, mas qualquer dúvida pode mandar pra tia Lúcia, tá bom? Muita paz, muita saúde nesse dia de hoje para cada um de vocês, tá bem? Vamos lá então? Hoje nós temos, quinta-feira, português e matemática somente, ok? Bom, a primeira atividade de hoje, vamos conjugar os verbos da primeira conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar, é isso? Olha só, ar. Então, vamos lá. Siga o exemplo e conjugue os verbos. Então, cantar, primeira conjugação, verbo terminado em ar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Chorar vai também, terminado em ar da primeira conjugação. É um verbo regular, Então, vamos lá. Eu choro, tu choras, ele chora. Nós choramos, vós chorais, eles choram. Tá? Vocês vão ver que o final aqui, ó, desses verbos vai ser o mesmo final daqui. Só que aqui é o verbo cantar e aqui chorar. E aqui é dançar. Então, vamos lá. Eu danço, tu danças, ele dança. Nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Ok? Depois, nós vamos para os verbos cantar, chorar e dançar no pretérito, no passado. Então, ó, no presente, eu canto. No pretérito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Chorar. Eu chorei, tu choraste, ele chorou. Nós choramos, vós chorastes, eles choraram. Depois, nós vamos para o dançar. Eu dancei, tu dançaste, ele dançou. Nós dançamos, vós dançastes, eles dançaram. Ok? E no futuro, também, vamos lá. Cantar. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Chorar. Eu chorarei, tu chorarás, ele chorará. Nós choraremos, vós chorareis, eles chorarão. Ok? Dançar. Eu dançarei, tu dançarás, ele dançará. Nós dançaremos, vós dançareis, eles dançarão. Vejam que aqui é passado, Aqui na letra B é passado. Então, vai terminar sempre em AM, tá? E aqui vai ser no ão, AOTIL, porque é futuro, ok? 2. Opa, acho que eu tô com um probleminha aqui com a pilha do mouse. Vamos lá, número 2. Os verbos e seus sentidos, ok? O mesmo verbo pode apresentar sentidos diferentes. Veja, Dona Joaquina anda cansada ultimamente. Então, a Dona Joaquina tem estado cansada ultimamente. É isso? Depois, Dona Joaquina andou de ônibus ontem. Olha o meio de transporte, que ela utilizou. Ela andou de ônibus ontem. Depois, na letra C, Dona Joaquina andou descalça na praia. Ou seja, ela tirou o sapato e andou na praia, sem nenhum sapato. Depois, Dona Joaquina anda sempre com os netos, Ela sai, ela passeia com os netos. Dona Joaquina andou todo o quintal. Então, percorreu todo o quintal, Então, ó, vocês vejam que o verbo andar aqui, ó, só que ele tem sentidos diferentes, Então, aqui, ó, na letra A, fala, copia a frase em que o sentido do verbo andar é caminhar, mover-se com os próprios pés, Onde, em que frase que a gente falou que ela se moveu com os próprios pés? Tá bem? Aí vocês vão copiar. Foi a frase A, então copia a frase A. Foi a frase B, então copia a frase B, tá bom? Letra B. Copie uma frase em que o sentido do verbo andar é ser transportado por um veículo. Então, qual dessas frases, mostrou que a Dona Joaquina andou, ela foi transportada por um veículo? Tá certo? Então, copia aqui. C.
C. Em qual frase o sentido do verbo andar é percorrer, né? Então, em qual delas o sentido foi percorrer? Tia Lúcia até já falou, né? Já trocou o verbo ali para vocês. Foi na frase A, na frase D, na frase B, na frase E ou na frase C? Então, relê as frases e descobre aqui onde que o verbo andar quer dizer percorrer. Letra D, copie. Então, aqui é para copiar. Copie a frase em que o sentido do verbo andar é estar, sentir-se. Então, em qual dessas frases, né, a gente viu que a dona Joaquina andava, né, cansada, estava cansada. É isso? Sentia-se cansada. E na letra E, em qual frase o verbo andar ajuda a construir a ideia de estar acompanhada? Tia Lúcia também já comentou com vocês. Foi na frase A, na frase B, na frase C, D ou E, ok? Na matemática, hoje nós temos uma novidade, tá? Não é difícil, tá bem? É uma novidade. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre retas perpendiculares, tá? Então, vocês vão precisar lembrar dos ângulos retos. Como nós já sabemos que quando duas retas se encontram, elas são concorrentes. Então, ó, por exemplo, essa encontrou com essa nesse ponto. Então, essas duas retas são concorrentes. Aqui, ó, essa encontrou com essa aqui. Então, as duas retas que formaram esse ângulo agudo também era concorrente. Essa com essa também. Por quê? Porque encontrou, tem um ponto de encontro entre elas, certo? Bom, agora, quando essas retas se encontrarem e formar um ângulo de 90 graus, ó. Oh, meu Deus. Aqui, essa com essa, formou um ângulo de 90 graus, certo? Ó, 90 aqui, porque foi um L para lá. 90 aqui é L para cá. L de ponta cabeça para cá e L de ponta cabeça para lá. Então, ó, cada ângulo desse, né, vai formando ângulos de 90 graus. Por quê? As quatro, vamos dizer assim, os quatro ângulos no total vai dar 360 graus, ou seja, a circunferência, a medida da circunferência, tá bem? Então, vamos lá. Então, reta perpendicular, a gente já sabe que é reta que se cruza, certo? Mas agora a gente vai prestar atenção para ver o que são as retas perpendiculares, tá? Então, vamos lá. Essas duas retas aqui, ó, são concorrentes, porque se cruzam, né? Tem um ponto de cruzamento, porém não são perpendiculares, porque não formam ângulos de 90 graus. Então, ó, essa reta com essa, olha aqui, ó, o ângulo é um ângulo agudo, né? Porque ele tem menos de 90. Esse ladinho aqui, ó, que a tia Lúcia colocou aqui para vocês visualizarem, também não é um ângulo reto, não tem 90 graus, ele tem mais que 90, porque ele é maior que um L. Esse aqui, ó, essas duas aqui, também são ângulos maiores que 90 graus, né? E, portanto, um ângulo obtuso. E aqui, ó, essa partezinha aqui, desculpa, deixa eu engasgou aqui, é um ângulo agudo, porque ele tem menos de 90 graus. Então, essas retas aqui, ó, elas são concorrentes, porque tem um ponto de cruzamento, mas elas não são perpendiculares. Por quê? Porque elas não formam ângulos de 90 graus, tá? Essas duas retas formaram ângulos agudos, né? Aqui a gente viu, esse com esse, e ângulos obtusos, que foram esses dois, ok? Bom, as retas de baixo. Essas duas retas abaixo também são concorrentes, né? Porque se cruzam. E são perpendiculares, porque formam ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Olha só, se eu for pegar esse aqui, ó, a gente vê que é um L certinho, né? Virado para o outro lado. Então, é um ângulo de 90. Esse lado é um ângulo de 90. Esse é ângulo de 90 e esse é ângulo de 90, tá? Então, essas duas retas, né, que formaram essa cruz perfeita aqui, são retas perpendiculares, porque tem um ponto de cruzamento, são retas concorrentes, porque tem um ponto de cruzamento, e são também retas perpendiculares, porque tem, né,
ângulos de 90 graus, ok? Relacione as retas abaixo em paralelas, concorrentes, né? Porque ela pode ser concorrente, ela pode cruzar, mas ao mesmo tempo ela pode não ser perpendicular, porque às vezes ela cruza e o ângulo não forma ângulo de 90, tá bom? Então vamos lá. Paralelas 1, concorrentes 2. Agora, se ela for concorrente, né? Se ela se cruzar e formar L's, né? Os ângulos de 90 graus ao mesmo tempo, elas vão ser concorrentes e perpendiculares. Então, quando for as duas coisas, a gente marca o 3. Então, vamos lá. Essas duas retas não se cruzam em hipótese alguma. Elas são paralelas. Número 1. Essas duas retas se cruzaram, né? Só que, então elas já são concorrentes, mas elas não formam ângulos de 90 graus, não formam ângulos retos. Se não forma ângulo reto, ela é simplesmente concorrente. Número 2. Essas duas, ó, elas são, além de concorrentes, porque elas se cruzam aqui no meio, elas são perpendiculares, porque elas formaram ângulos de 90 graus. Então, ela é o número 3. Essas duas aqui, ó, elas não estão cruzando ainda, mas se eu continuar fazendo a reta, ó, elas vão se encontrar aqui, ó. Então, se encontrou, ela é concorrente. Mas ela não formou ângulo de 90 graus, então ela é só concorrente. Aqui, essa reta encontra com essa aqui, então, além de ser concorrente, ela também forma ângulos de 90 graus, então, elas são concorrentes e perpendiculares ao mesmo tempo, ok? Número 3. Os alunos do segundo ano estão brincando dentro, né, das figuras geométricas desenhadas no pátio da escola. O Pedro está nessa aqui, a Priscila nessa, o Fábio aqui e a Luana aqui, tá? Então, a gente quer saber quais crianças estão brincando dentro de figuras de 4 lados. Vamos ver. Tem 1, 2, 3, 4 lados, então Pedro está. 1, 2, 3, 4 lados, a Priscila também está. 1, 2, 3 lados, o Fábio está num triângulo, né? Então só tem 3 lados. Luana, 1, 2, 3, 4 e 5. Meu mouse travou de novo. 5 lados, então é pentágono. Então, aqui é um quadrilátero, tem 4 lados. Aqui é um quadrilátero, tem 4 lados. Triângulo com 3 lados e pentágono com 5 lados. Quais crianças, o nome das crianças que estão nos quadriláteros, né? Nas figuras de 4 lados, ok? E no número 4, calcule e tire a prova real de cada multiplicação. Então, eu tenho a multiplicação. Façam com bastante atenção, estudem a tabuada, não se esqueçam disso. E aí, o que vocês vão fazer? Depois de resolver a multiplicação, vocês vão tirar a prova real, que é a divisão. Então, pega o resultado e divide, né, pelo multiplicador, tá certo? Então, o resultado aqui vai dividir por 5 para poder achar o 895, tá? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vai fazer a continha normal, 5 vezes 895. O resultado, você vai pegar e dividir por 5 para ver se volta no que estava, ok? E a nossa aula de hoje é simplesmente isso. Tá muito tranquila, não tá? Então, façam, observem direitinho, não deixem dúvidas, né? Se precisar, pode mandar áudio, pode chamar a tia Lúcia, não tem problema, tá? Quero que vocês aprendam. E aprendam para poder se virar por aí, né? Não aprenda só porque a tia Lúcia tá pedindo para vocês aprenderem, para vocês estudarem. Mas para que vocês possam ter sucesso, né? Na vida de vocês, tá bem? Então, um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.